Olá, gente querida de paz e bem, um bom e abençoado domingo de Pentecostes para todos e todas. Paz e bem, gente querida, paz e bem. Hoje eu gostaria de trazer uma reflexão a partir dessa experiência do domingo de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo sobre a comunidade, a eclésia, contextualizada dentro do espaço e do tempo, porque passa o Rio Grande do Sul. Tragédia humana e ambiental decorrente destas enchentes, fruto do desequilíbrio ambiental, do desastre ambiental em curso, produzido por nós, seres humanos. Como vivenciar uma espiritualidade madura, real, inserida, contextualizada, plural e de paz, como gostamos de dizer aqui no canal Paz Bem? Viver essa experiência de Pentecostes nesse contexto. É isso que nós vamos conversar hoje. Quem sabe tomar algumas pistas de ação para o daqui para frente. Mas antes, os recados de sempre. Para que a gente não se esqueça, não é? Curta, compartilhe esse programa em suas redes sociais. Se não é inscrito, se inscreva. Se você puder, quiser, faça a sua assinatura solidária. Dessa forma, através da assinatura solidária, tem um link aqui na descrição, né, do vídeo, coloco sempre o link da assinatura solidária. Dessa forma você ajuda na manutenção do canal. Colabora com a manutenção dele. Tá bom? Aos assinantes, às assinantes, nosso muito obrigado. Pois bem, domingo de Pentecostes, derramamento do Espírito Santo. Aqueles que estavam reunidos em Jerusalém, com portas trancadas, que as pessoas ansiosamente esperavam, e veio, o Espírito se manifestou através de labaredas, línguas de fogo, que acendeu nos corações daqueles homens e mulheres a força do anúncio da boa nova do mundo novo. Basicamente é isso. De uma forma bem resumida, a experiência do Pentecostes. Como viver Pentecostes nesse contexto? Primeiro, a gente precisa, antes de tudo, compreender o sentido mesmo de espiritualidade. E eu, mais uma vez, retomo aqui essa pergunta singela, mas mais pertinente do que nunca. Quando falamos de espiritualidade, que imagem evocamos? Que coisas passam pelas nossas cabeças? O que é que você pensa, né, quando se diz e se fala espiritualidade? Bem, uma das visões possíveis é algo profundamente abstrato,
num lugar extremamente amplo, distante de tudo, silencioso, um lugar só feito de luz e distante de toda a realidade, de todas esses contextos, onde eu encontro a paz. Bem, essa é uma visão de espiritualidade que se tem. Mas e se eu apresentar uma outra visão de realidade e espiritualidade, dessa realidade espiritual? Se eu falar que essa espiritualidade espiritual evoca ruas cobertas de água, lama, destroços. Se eu disser que pés sujos de lama, pessoas chorando, se eu falar que espiritualidade seja, talvez, quem sabe, esse contexto por que passa o Rio Grande do Sul, hoje, agora, nesse momento. E eu vou dizer, o sentido dessa visão parte de uma compreensão de que a espiritualidade não acontece fora, mas acontece dentro. Acontece no agora que nos abre o eterno. E que esse eterno se diz e se fala através de pessoas concretas, humanas, contextualizadas no tempo e no espaço. Pessoas como eu e você. Seria redundante dizer que são pessoas falhas. Eu diria mais. São pessoas que amam, choram, que riem. Pessoas que, como eu e você, estão diante dos desafios que se anunciam a partir de agora. Quando se fala em reconstrução, por exemplo, o que a gente pensa? A gente pode pensar em voltar para o mesmo, limpar a lama e tocar a vida em frente. Essa é uma maneira de pensar o reinício. Outra, que não necessariamente exclui essa, mas passa por uma reelaboração da ideia do contexto em que estamos, particularmente ambiental. A natureza sofre em dores do parto e ela anseia pela revelação dos filhos da luz. Romanos 8. E quando eu digo isso, eu coloco aqui diante de vocês o desafio da nossa geração. Reconhecendo que gerações passadas delegaram a nós a tarefa de enfrentar essa realidade. Na incapacidade mesma das gerações passadas de, aquela época, dentro daquele contexto, solucionar os problemas decorrentes
do contexto em que eles estavam. Diante de um mundo destruído pós-Segunda Guerra, qual foi a resposta, né, que foi adotada, que foi assumida pelas superpotências? Havia, né, a ideia da construção de um banco mundial de mútua ajuda e que promoveria um processo de progressiva equidade entre as nações, em que os países mais ricos se comprometeriam no sentido de viabilizar, né, os países que depois teriam adotado o nome de Terceiro Mundo. Isso foi uma ideia que surgiu na Segunda Guerra. O que fez as nações mais ricas adotar um banco, mas um banco de empréstimo, não de promoção de equidade, mas de ganho e concentração de renda em países mais ricos. Entendem o que eu quero dizer? Isso foi ao longo do tempo sendo delegado e assumido pelas gerações subsequentes. E diante do colapso desse sistema, o que é que nós, do campo progressista, ampliando, né, esse espectro político, progressismo, nós oferecemos? Desenvolvimento sustentável. Claro. Sustentável, e hoje se coloca, até quando? Em que limite de sustentabilidade? Será possível? Que mundo é esse? Que, em vez de criar mais, né, distribuição, todas as tragédias, todos os grandes impactos na sociedade, como a pandemia, por exemplo, em vez de promover uma melhor distribuição dos recursos da natureza e dos seres humanos, promoveu concentração de renda. Até quando a gente vai continuar achando que não é com a gente isso? Não é conosco. Até quando a gente vai assumir esse modelo insustentável de desenvolvimento? Até quando a gente vai, né, promover relações sociais que promovam desigualdade, fome, exclusão, e que diante da tragédia se aprofunda ainda mais? Se descobriu de repente que, além de pobres, que foram os mais atingidos pelas enchentes aqui no Sul, particularmente no Rio Grande do Sul, esses pobres, na sua maioria, são negros. E não é por acaso. É isso que a gente precisa pensar. E quando eu digo pensar é a gente ajudar na elaboração de uma ação colaborativa, coletiva, de promoção não só de um novo discurso, mas de novas práticas políticas de intervenção institucional. O que vemos, minha gente?
falei em programas anteriores. O que é que a gente vê hoje? O desencanto, né? A desesperança. E aí a venda da resignação, da resiliência, da coragem, da força do indivíduo. O que é que esses elementos podem promover? Podem promover, por exemplo, ações voluntariosas e, particularmente, espertalhões que, diante dessa, né, visão da realidade, se autopromova como fora do sistema e que, estando fora do sistema, será aquele ou aquela que promoverá, a partir da ação voluntária, das pessoas mesmas, as intervenções no social. Sem a presença de Estado, sem a presença de instituições. Há quem diga que, diante da crise do sistema capitalista em curso, o campo progressista e de esquerda se apresentou como bons gestores dessa crise. É possível. Mas o que está sendo dito, ou melhor, lido, é que até que ponto salvaguardar ou implementar um desenvolvimento não sustentável para salvaguardar o caos que surge desse modelo promove não um sistema de sustentabilidade social, antes o contrário, uma crise no próprio tecido social e político. Em outras palavras, de uma forma bem clara, quando de repente o Estado, né, e aí particularmente a União, entra como fiador diante da crise, a gente vê que, na verdade, é uma ação pontual e paliativa diante de uma resposta, a resposta de uma realidade trágica e que, na verdade, não vai além no sentido da crítica ao sistema que promove essa realidade, essa coisa. As enchentes não foram questões pluviométricas. Não foi chuva demais. Se foi chuva demais, devemos perguntar o que as causou. A bolha, a famosa bolha, né, de ar quente sobre o centro do Brasil, não acontece por uma questão estritamente meteorológica. Ela está relacionada à destruição do cerrado da Mata Atlântica em curso. E essa destruição se dá pela expansão das fronteiras agrícolas e da pecuária. Estamos, como governos, particularmente a União, empenhados em transformar ou enfrentar essa realidade do agronegócio, da questão, né, dos
das commodities, da soja, da carne, da exportação, do tanto de recursos que vem para o nosso país decorrentes desses produtos, sem falar do petróleo, né? Como eu disse, são questões centrais e que a gente precisa olhar de frente. Porque assim nos pede uma espiritualidade madura, uma espiritualidade inserida, plural e de paz. Porque cremos, como cristãos, que o Verbo se fez carne, corpo, vísceras, coração, lágrimas, sorriso. Ele, Jesus de Nazaré, viveu e experimentou essa radicalidade da experiência humana até as últimas consequências. Quais são essas últimas consequências? De que esse sistema que é anti-vida, que como diziam, gritavam os fascistas, viva la morte, fez com que ele fosse preso, torturado, morto, na forma mais ignomínia possível, morte de cruz, que é uma morte que era colocada aos presos políticos, aos que atentavam contra o império, né? Contra César, contra a propriedade de César, né? Que era terra da Palestina naquela época. Ali era terra que César tinha ocupado. E botou lá um capataz dele para administrar. E para não ficar muito complicado, botou um líder local, né, para pousar de bom rapaz. E aí, esse Jesus Nazaré, que foi preso, torturado, morto, ele foi assumido pela vida na sua radicalidade também. Fez a ressurreição. A morte não é a última palavra. A vida, na sua expressão plena e radical, se manifesta ao mundo. Sempre quando se faz a opção pela vida e não pela morte. Mas esse Jesus de Nazaré não permaneceu entre nós. Né? E agora, daqui para frente? Daqui para frente, nos possui. Sim, nos possui o Espírito. Até porque ninguém possui o Espírito Santo, né? Que aí seria mais um processo de privatização. Privatização espiritual. Ninguém é dono nem posse de Espírito Santo. O Espírito Santo nos possui. E é esse Espírito Santo que nos dá discernimento. Mas também nos consola diante da dor. Nos dá resiliência. Né? Nos dá capacidade de atravessar esse tempo, suportando as dores do tempo presente, sabendo que um futuro é possível. Um mundo novo é possível. Mas o Espírito Santo, ele precisa dos nossos braços, das nossas mãos, para que se expresse diante desse mundo tridimensional a plenitude do amor de Deus. E para isso, tudo aquilo que eu falei se coloca diante de nós como espaço de espiritualidade. E isso é ser espiritual.
não dá para determinar o limite ou colocar uma cerca e dizer até aqui vai o espiritual. A partir daqui é carnal, terreno. Isso tem nada a ver com a gente. Ou a gente assume a radicalidade, a encarnação, a vida, a morte e a ressurreição, o derramamento do Espírito Santo, ou a gente passa ao largo da espiritualidade cristã. A pergunta que não quer falar é: gente, quer assumir isso? A gente, você, eu, é uma pergunta que me perpassa, não é? A gente tem condições de assumir os desafios do tempo presente? Para ser sincero, objetivamente, Eduardo Henrique, não. Eu não tenho. Mas, no Espírito, que nos santifica, que nos consola, mas também nos inspira, nos dá coragem e força, é possível. Temos, né? Temos, ao longo da nossa história, nos aberto ao Espírito, não fazemos de conta que, né, ele eventualmente se apresenta. A gente continua não levando em conta o Espírito Santo em nossas vidas. Quando temos diante de nós a tragédia, a gente precisa compreender os sinais dos tempos e que isso não é vontade de Deus, não é vontade do Espírito Santo. Isso não é um castigo ou lição que a gente precisa aprender. Não, não esqueça isso. Isso é algo que nos foi autoimposto por uma série, uma cadeia, né, de atrocidades que cometemos e, como nós dizemos, também os nossos, né, aqueles que nos antecederam, basta ver, né, desde o século XIX, a linha, né, da presença de acúmulo de carbono na atmosfera. Isso não é algo natural, não foi algo da natureza, mas sim gerações que nos antecederam. E que agora nós estamos colhendo os frutos dessas ações. A pergunta é, diante disso, do colocado, a gente vai assumir a lição, fazer de conta que não é com a gente. E desse sentido vai desde o Elon Musk, que constrói um foguetão e está pensando em terraformar Marte para morar lá, até aqueles que estão dizendo que vão destruir uma mata lá não sei aonde, num lugar mais alto, para colocar umas casas lá para morar. Porque lá a água não entra, não chega. Cada um com suas respostas, né? Agora, a pergunta é, e aos da planície? E aqueles que estão lá à margem, no baixio da sociedade? Isso não é culpa de Deus, não é a culpa do Espírito Santo. Não. Me perdoem a pensamento pouco sistemático, mas vai nesse sentido de tentar ajudar a gente a né, ficar inquieto diante dessa realidade, para que a gente comece como sociedade, na sociedade, na sua pluralidade, a gente poder
né? Tentar uma saída possível. Oremos. Pai nosso, de grande carinho maternal, a natureza toda dá testemunho de Ti. Te louvamos pelo trabalho gracioso de Tuas mãos. Perdoa-nos, Deus fiel. Pela nossa insensatez e descuido com o meio ambiente, Tua ordem criada. Capacita-nos sobremaneira para que trabalhemos em prol da preservação das espécies e da manutenção da vida na Terra, redimida pelo Teu Filho, Jesus Cristo, em cujo nome oramos. Amém. Recebam, irmãos e irmãs, a bênção de Deus. Às 9 horas da noite, às 21 horas, a oração ao fim do dia. Todos e todas são convidados e convidadas aqui no canal Paz e Bem. Recebam a bênção. O Espírito da Verdade nos guie a toda a verdade e nos conceda a graça de confessar que Jesus Cristo é o Senhor e de proclamar a palavra e as boas obras de Deus. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém. Um abençoado domingo de Pentecostes, que o Espírito Santo, recebido no batismo, seja mais uma vez suscitado em nós com muita força. Tenhamos coragem, força, a anunciar boa nova de um tempo novo. Paz e bem, gente querida. Uma abençoada semana. Até domingo.